E aí, pessoas, bora resolver essa questão da União Oeste 2015, uma excelente questão com o Polias, né? Basicamente, ele diz que nós temos aqui dois corpos, um de 4 quilos e um de 1 quilo, respectivamente. E ele colocou o corpo mais leve aqui embaixo, aqui pendurado, e o corpo mais pesado na superfície horizontal. Só que eles estão passando por aqui, esse fio, né, passa por uma polia de acordo com essa figura. Ele fala que esses blocos vão ser abandonados a partir do repouso, só que não tem atrito. E por não ter atrito, por mais que esse corpo aqui ele seja mais leve do que esse corpo A, ele vai conseguir fazer deslizar. A única possibilidade do corpo A não andar para frente é se existisse alguma força para trás segurando ele. Essa força seria a força de atrito. Mas como não tem atrito, então esse corpo poderia pesar 1 grama. Isso aqui 4 toneladas. Então eu sei que esse sistema ele vai se movimentar para frente. Ok? Então, letra A. Após abandonados, eles continuarão em repouso? Falso, porque não temos atrito. Se tivesse atrito, o que você deveria fazer daí seria o seguinte: deveria calcular o atrito nesse corpo A e ver se a força que está puxando ele, né, que seria aqui o peso desse corpinho, ela é suficiente para quebrar o atrito. Se o valor do atrito fosse maior, então ali a gente teria o repouso. Agora vamos para a parte mais chata dessa questão, que é essa poliazinha. Qual que é o problema aqui? Nós temos esse corpo B sendo puxado, né? Se for analisar aqui as forças, tanto no corpo A quanto no corpo B, a gente vai ter um probleminha. Então vou começar pelo corpo B, embora o toque, né, diz para começar pelo corpo A, mas o corpo B ele está com menos força sendo aplicada sobre ele. Ele vai ter nele o peso de B, que inclusive dá para calcular, né? Se ele tem 1 kg, o peso dele vai ser 10 newtons. E para cima nós teremos a tração. Nada de falar que a tração é igual. Ah, então a tração também é 10 newtons. Não está em equilíbrio. Então, como ele vai descer, a gente teria que aplicar aqui a segunda lei de Newton, né? Força resultante é massa vezes aceleração. Aí, no lugar da força resultante, a gente tem que dizer para a equação que ele vai descer. Então, a gente coloca sempre a força que ganha menos aquela que perde. Aí ficaria 10 menos T. É 10 newtons menos a tração é igual à massa do corpo B vezes a aceleração. A massa dele é 1 vezes o A. Então, em outras palavras, 10 menos T é igual a A. Temos essa equaçãozinha aqui. É para deixar, né, com 1A quando a gente for comparar. Então, questão básica de sistemas. Temos as forças no corpo A. Temos as forças no corpo B, né? Agora vamos para o corpo A, daí você vai entender por que essa é uma questão tão difícil. No corpo A princípio, ele vai ter o peso dele para baixo, peso do A, e nessa questão não vai influenciar, porque como ele está numa superfície horizontal, vai ter a normal puxando ele para cima, né, e segurando ele para cima, e essas forças se anulam. E para frente, então você vai ter alguém puxando ele, que é a tração, certo? Cuidado. Quem está puxando ele para frente é esse eixo aqui, ó. E esse eixo, quando você analisa o que está acontecendo naquela polia, gente, ó, esse eixo, ele tem como se fosse uma cordinha aqui, né? Dá pra pensar como se fosse uma cordinha só. Só que do outro lado, você vai ter as duas cordas. Então, o fato de ter essa polia faz com que no corpo A, é como se, na verdade, né, a gente tivesse duas cordas puxando o corpo A. Então, a gente consegue interpretar essa polia como se, na verdade, se ela duplicasse a força no A. Então, ele vai estar recebendo uma força de 2T's. Também, uma corda por cima e uma corda por baixo. O fato dessa corda estar presa aqui faz com que a gente duplique a força no ar. E daí você vai, feliz, alegre e contente, substituir na segunda lei de Newton. Tá entendendo a ironia? É porque não parou por aí as pegadinhas, né? Então a força resultante no corpo A não tem ninguém segurando ele, não tem atrito. Então a resultante seria simplesmente 2T's. É igual a massa do A, que é 4 kg, vezes o A. A princípio, a gente teria essas duas equações, duas incógnitas, substituiu, consegue calcular os valores. Mas aqui que tem um perigo. As acelerações dos corpos são diferentes. E talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo isso. Sim, nós temos acelerações diferentes. Por quê? Porque quando esse corpo ele desce, ele vai ter uma aceleração, ele vai descer uma certa distância. Então, digamos que ele desceu aqui 1 metro. Quer dizer que 1 metro de corda, né, tem que descer. Então, 1 metro de corda vai andar para cá, logo 1 metro de corda vai ter que andar aqui também. Só que isso vai fazer com que no final das contas nós tenhamos o seguinte, ó. Então, só para você entender a relação entre as acelerações. Vou fazer aqui embaixo, para não cortar ali a nossa figura.
É como se nós tivéssemos aqui a nossa polia, tá aqui segurando esse corpinho. Vou colocar aqui superfície horizontal, o nosso preguinho, e aqui a gente vai ter a outra polia segurando o corpo B. Então, por que que as acelerações vão ser diferentes? Eu poderia simplesmente te afirmar, né, a relação entre as acelerações vai ser isso. Mas eu gosto de demonstrar para que você entenda a lógica. Ó. No que esse corpo B ele desce, gente, então, ó, ele descer aqui um certo valor, tá? Veja que eu preciso trazer a corda junto, ó. Então, eu preciso que a corda ela desça esse tantão. Eu vou pegar exatamente esse comprimento e trazer a corda aqui para frente, ó. Então, essa corda, eu vou ter que roubar, né, um pedacinho de corda desse corpo aqui, ó. É exatamente o mesmo comprimento. Então, exatamente o mesmo comprimento. Só que para esse comprimento andar para cá, eu vou ter que pegar um pedacinho daqui de baixo também, né? Se eu pegar um pedacinho de aqui de baixo e simplesmente trouxer ele para cá, fica faltando. Ó. Então, qual que é a ideia? Eu vou ter que pegar esse corpinho A, e justamente trazer ele para frente, para que no final das contas, o tanto que ele vai andar para frente vai ser esse pedacinho aqui. No final das contas, o A ele vai andar metade para frente. Ó. É como se eu pegasse um pedacinho de cima e um pedacinho de baixo, e os juntos, né, esses dois pedacinhos têm que dar esse comprimento que desceu aqui. E agora eu consigo empurrar o A para frente. No final das contas, o A ele vai andar uma distância para frente que é bem menor do que o corpo B, no caso, metade. Porque justamente, se aqui desceu 1 metro, como eu disse, não dá para a gente provar através aqui da geometria, que é o chamado vínculo geométrico, inclusive. Se aqui desce 1 metro, é porque então eu vou ter meio metro de corda de cima e meio metro de corda de baixo. Justamente esses dois comprimentos é o que eu vou estar pegando para trazer para cá, que dá um total de 1 metro. Então, o quanto que o A vai andar é metade do B. E a outra maneira que eu tenho de te explicar isso é que nem tudo é sua vantagem. A gente acaba só aprendendo, né? Ah, a polia serve para multiplicar a força por 2. Nossa, então vou usar várias polias, vai multiplicando a força por 2. Em compensação, o corpo vai se deslocando menos. Por mais que você tenha uma força duplicada, a aceleração dele vai ser metade. A velocidade que ele vai ter também vai ser metade. Por isso que a gente pode, inclusive, eliminar a letra B. Eles não vão ter a mesma velocidade, porque eles não vão acelerar da mesma maneira. Então, certo era eu chamar aqui de aceleração B e aqui de aceleração A. E qual a relação entre as acelerações? Então, a aceleração que o corpo A vai ter é metade da aceleração que o corpo B tem. Posso pegar esse 2 que está dividindo, passar para o outro lado multiplicando. Aí fica mais fácil da gente relacionar. Então, a aceleração de B é 2 vezes a aceleração de A. E aí, com isso, nós temos um sistema de 3 equações para serem resolvidas. Tá? Acho que fica mais visual, né? Quando você percebe, justamente, né? Eu tenho que empurrar ele aqui para frente, uma distância bem menor, para que a soma desses dois deslocamentos dê esse deslocamento aqui. Então, agora fazendo a substituição. Ó. Primeiro, vou pegar essa equação e substituir naquela lá. Vou pegar essa daqui e substituir naquela do B, para ficar tudo em função de aceleração A. Então, misturando essas duas, nós vamos chegar no seguinte. Ó. Essa com essa vai ficar 10 menos T, aqui né, com as mesmas cores. Então vai ficar 10 menos T é igual, no lugar de 1AB, vale 2 acelerações de A. Então aqui vai ficar 2 acelerações de A. E com isso agora, eu vou só repetir aquela ali de cima, né? 2T é igual a 4A, acelerações de A. Tá quase dando para cortar essas duas equações, né? O que eu vou fazer então é dividir essa equação aqui por 2. Divido ela por 2, aqui vai sobrar um t, e aqui vão sobrar 2a's. E agora basta eu somar as duas equações, né? 10 não tem com o que somar, vai dar o próprio 10. Menos t soma com t vai cortar, tchuk tchuk. 2a soma com 2a vai ficar 4 acelerações do corpo A. 4 passa dividindo, então com isso a gente acha que a aceleração que o corpo A vai ter é 2,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração do A. E a aceleração do B vai ser quanto? Basta agora a gente pegar e substituir lá em cima. Enfim, isso. Vou substituir lá em cima.
Agora eu volto para cá. No lugar da aceleração do A, troco por 2,5, vai ficar 2 vezes 2,5. Então, assim que a gente chega à conclusão que 2 vezes 2,5 é 5. A aceleração do B é 5 metros por segundo ao quadrado. Vamos para as alternativas agora. Temos as duas acelerações. Ele diz, letra C, a aceleração do bloco A é 5. Cuidado, a do B que é 5. E letra D de dado, a do B é 2,5. A do B é 5, ele deu invertido. Por isso que aqui a gente tem os dois itens como falsos. Ainda mais essa, né? E por último, letra E, a tração é 5 newtons. Pois é, a gente calculou as duas acelerações. Faltou voltar na equação original para calcular o valor da aceleração, da tração. Então, se eu volto na equação do B, eu substituo a aceleração de B. Se eu volto na equação de A, substituo a aceleração de A. Como a de A está mais fácil, né? Está mais fácil de ser isolada, vou pegar, ó, a aceleração de A é 2,5. Então, se eu vier aqui e substituir, vai ficar 2t é igual a 4 vezes 2,5. 4 vezes 2,5 dá 10. 2 passa dividindo, assim está provado que a tração é 5 newtons, a alternativa correta, letra E. Questão bem difícil, né, com esse tal do vínculo geométrico. Quando que então os corpos vão ter essas acelerações diferentes? Só quando você tiver uma polia móvel que não está em equilíbrio. Então, geralmente, quando tem polia móvel, né, são aquelas questões que o sistema está parado. Aí você pode ficar igualando a força de um lado igual a força do outro, daí duplica a força e tal. Aqui também vai duplicar a força, mas em compensação, a aceleração vai ser metade. A aceleração do A é metade da do B, ou a do B é o dobro do A. Fechou? Pessoas, dúvidas aqui embaixo na seção de comentários e vejo vocês na nossa próxima resolução. Tchau, tchau!